três valores para x. O 0, o 1 e o 2, tá? Só três valorizinhos já vão me dar uma boa noção do que vai acontecer, do que está para acontecer, que tipo de análise eu posso fazer. Ora, quando x é igual a 0, a gente vai ter como resposta da função de que o f de x, o f de 0, é 2 elevado a 0, portanto é 1. Quando x é igual a 1, o f de x, o f do 1, é 2 elevado a 1, que é 2. E quando x for igual a 2, o f do 2 é 4. Então, observa que nessa situação acontece uma coisa bem óbvia. E eu vou escrever essa coisa óbvia. Observa que quando os valores de x vão aumentando, ou seja, um certo valor de x é maior do que o outro valor de x, os valores de x vão aumentando, os resultados da função, os valores dessas funções também vão aumentando. Foi isso que eu observei, né? Vou repetir isso. Você concorda comigo que 1 é maior que 0? Você concorda comigo que 2 é maior que 1? Então, quando os valores eles vão ficando cada vez maiores, eles vão aumentando, o que vai acontecendo com os valores de y? Eles também vão aumentando, né? Intuitivamente, isso para a gente faz o maior sentido, né? Porque eu estou aumentando o expoente, então a resposta, a potência formada a partir daquele expoente, ele vai ficando cada vez maior. Agora, será que isso acontece em qualquer situação? Por exemplo, se eu oferecesse a vocês um exemplo de f de x igual a meio elevado a x. Se a função agora exponencial não fosse 2 elevado a x, se agora ela fosse meio elevado a x, será que essa nossa ideia tão intuitiva, que a gente entendeu de uma maneira tão fácil, tão rápida, será que ela vai se fazer presente aqui também? Será que quanto maior os valores de x, maior vai ser a função, como aconteceu aqui? E aí, o que você acha? Vamos ter que montar a tabela, né? Então, montando a tabela de x por f de x, vou usar até os mesmos valores, 0, 1 e 2. Eu vou ter meio elevado a 0 e todo e qualquer número elevado a 0, a resposta é 1. Depois, meio elevado a 1, ora, todo e qualquer número elevado a 1 dá como resposta ele mesmo, salvo exceções, né, como a própria base 0, e meio ao quadrado, se você tiver um pouco cabreiro de dar resposta, a gente pode dissecar um pouquinho isso. Meio elevado a 2 é meio vezes meio, não é isso? Um número elevado ao quadrado é um número multiplicado por ele mesmo. Numerador com numerador dá 1, denominador com denominador dá 4. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. A resposta é 1/4. Então, observa, aqui deu 1 como resposta, aqui deu a metade do 1, e aqui deu a metade da metade do 1, né? Deu 1, 0,50 e 0,25. Os valores vão ficando cada vez menores. Foi diferente o que aconteceu agora. O que aconteceu agora foi o seguinte. Agora, eu continuei aumentando os valores de x, os valores de x foram ficando também maiores, só que em contrapartida, os valores de y, eles ficaram cada vez menores. Então, escolhendo dois valores de x, sendo o primeiro maior que o primeiro, eu botei aqui ao contrário, né? Eu botei aqui ao contrário. O que eu quero dizer é que o segundo termo é maior do que o primeiro, logo o segundo retorno é maior que o primeiro. Mesma coisa aqui, né?
Se x1 é menor que x2, o y1, nesse caso, vai ser maior do que y2. É isso que eu quero dizer. Eu pensei uma coisa e escrevi outra. Vamos de novo então, né? Observa que os valores de x vão aumentando. Então, esse valor é menor do que é menor do que esse, e assim sucessivamente. Os valores vão aumentando. E aqui os valores também vão aumentando. Esse cara é menor que é menor que esse. Eles estão aumentando. Então, isso acontece. Nessa nova situação, os valores continuam aumentando, esse é menor que é menor que esse, só que agora os valores estão diminuindo. 1 é maior que meio, que é maior que 1/4, então os valores estão ficando cada vez menores. Esse é o ponto da discussão, né? E isso acontece, o culpado disso, galera, nada mais é do que a base dessas potências da função exponencial. Você pode observar que essas bases dizem muito na nossa análise, para a gente conseguir analisar, portanto, se os valores da função vão aumentando ou diminuindo, de acordo com os valores de x estarem também aumentando ou diminuindo. E é mais ou menos por aí que a gente tem que analisar. O que a gente tem que analisar? Quando a função exponencial for crescente, os valores de x no momento que aumentam também tornam os valores de y cada vez maiores. Essa é a ideia da função, de uma função crescente. E quando uma função é decrescente, ainda que os valores de x aumentem, os valores de y vão ficando cada vez menores. Esse é o conceito de uma função decrescente. Ah, então, peraí. Essa situação e essa situação diz muito sobre o tipo de função que a gente está analisando. Por isso que lá no início da aula, eu falei que as inequações, sendo exponenciais ou logarítmicas, vão estar muito atreladas ao conceito de função. Quando a função for crescente, o resultado é esse. Os valores de x vão aumentando e os de y também vão aumentando. Quando a função é decrescente, ainda que os valores de x aumentem, os valores de y irão diminuir. Isso acontece no primeiro caso quando a função é crescente, ou seja, quando a base for um número maior que 1. E quando a função for decrescente, é quando a base da sua potência, a base da função exponencial, for um número entre 0 e 1. Lembrem-se, né, da classificação da função exponencial. Se você esqueceu como a gente classifica a função exponencial observando apenas a base, convido vocês a darem uma olhadinha na aula de função exponencial. Lá quando nós estudamos funções exponenciais, a gente entendeu por que quando a base é maior que 1, a função é crescente. E por que no momento em que a base for um número entre 0 e 1, a função ela é dita decrescente. Você percebe o gráfico decaindo quando a função tem uma base entre 0 e 1 e você percebe o gráfico ficando cada vez maior, portanto crescente, quando a base é maior que 1. Então a base de estudo, galera, a base de estudo. Observa que a base dessa função é 2. A função é crescente. Os valores aumentaram. Aqui a base é meio. Meio é um número que está entre 0 e 1. Portanto, esses valores vão cada vez ficando menores. Glaucio, isso significa o quê? Isso vai mudar em que a minha análise numa inequação exponencial? Vamos ver. Olha uma situação bem simples, olha. Olha uma situação aqui bem simples. Vamos supor que eu tivesse em que isso me ajuda. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tivesse essa inequação exponencial para resolver. Coisa bem simples.
Coisa bem simples. Eu tenho que 10 elevado a x é menor que 10 elevado a sétima. Isso é uma inequação exponencial. Se você nunca viu, apresento a você uma inequação exponencial. E essa inequação exponencial, ela está sendo analisada sobre uma função exponencial cuja base é 10. Essa base 10 define uma base crescente, porque a base é maior que 1. A base é 10, é um número maior que 1. Função crescente. E aí, o que você observou? Se esses valores da função são menores, isso significa dizer que os valores que x assume para tornar esses valores menores também vão ser menores. Glaucio, traduz, porque agora você enrolou de vez. Vou transformar isso numa coisa mais fácil. Se a base é crescente, se 10 elevado a x é menor que 10 elevado a 7, necessariamente os expoentes x e 7 vão seguir o mesmo sinal que aparece na inequação. Então, se 10 elevado a x é menor que 10 elevado a 7, logo o próprio x vai ter que ser um número menor que 7. E isso por quê? Porque a função é crescente e porque os sinais das desigualdades, elas permanecem inalterados. Se a gente quiser transformar isso numa regra, num macete, tá aí o macete. X vai ser menor do que 7 porque 10 elevado a x também é menor do que 10 elevado a 7. Então, se o sinal da desigualdade, se o sinal da inequação foi menor que, o valor de x também vai ser menor que. Agora, vamos imaginar uma inequação exponencial trabalhando com uma função decrescente. Se eu tivesse, por exemplo, 2/3 elevado a x menos 5 é menor que 2/3 elevado a 2. O que a gente observa? A gente observa, de novo, uma inequação exponencial, só que agora a sua função exponencial tem como base, ela tem como característica da sua base um número entre 0 e 1. E se a base é um número entre 0 e 1, isso significa dizer que a função ela é uma função decrescente. E se ela é uma função decrescente, a brincadeira agora é justamente trocar o sinal da desigualdade. Se a função é decrescente, aqui é um sinal de menor que, na hora que eu for comparar os expoentes, na hora que eu for comparar o x menos 5 e o 2, observa, o sinal da desigualdade na inequação é menor que, agora passará a ser maior que, seguindo rigorosamente o que a gente analisou nos exemplos anteriores. Agora, igualzinho equação, letras para um lado, números para o outro, encontro que x vai ser maior que 5 mais 2. Menos 5 para o outro lado, ficou mais 5. Logo, x vai ser maior que 7. Então, observe que nas duas inequações, tanto a primeira quanto a segunda, começou com um símbolo menor que. Mas a base das inequações exponenciais me obrigaram a percorrer caminhos diferentes. O primeiro caminho eu segui o sinal da desigualdade e o outro eu tive que inverter o sinal da desigualdade. E quem é o culpado disso?
a base. No primeiro caso, a base é crescente, é um número maior que 1, 10 é um número maior que 1. E no segundo caso, a base é decrescente, a base é um número entre 0 e 1. Isso me obrigou a encontrar duas respostas diferentes. Quais são as duas respostas, Glaucio? Você ainda não destacou. Não, está aqui, ó. X menor que 7 é uma resposta e na outra inequação, x maior que 7. Tudo isso para você então chegar a essas duas decorebas aqui. Eu acho importante, depois de você ter entendido, de você destacar essas duas sacadas minhas aqui. Essas duas partes são extremamente importantes. É hora do seu print time. Você dá a sua printada aí. Enquanto você printa, eu vou respondendo a sua perguntinha. Vamos lá, o que nós temos aí? É só essa pergunta, meu diretor? Então vamos lá. A Aline Almeida me pergunta, boa noite, prof. Produção. Qual é a diferença de equação para inequação? Aline, acabei antecipando a sua pergunta, né? Eu acabei respondendo a você, né? Qual é a diferença da equação para a inequação? Vou responder ela aqui nessa câmera, meu diretor, desculpa aqui. Numa equação, eu garanto que a primeira parcela da equação, aquela coisinha que vem antes do igual, é rigorosamente igual à segunda parcela dessa mesma equação. O que vem antes do igual é igual ao que vem depois do igual. Na inequação, essa igualdade não existe mais. Alguma coisa é maior do que a outra. Tá certo? Basicamente, a inequação, ela se diferencia da equação no seu conceito. Numa equação, equale significa igualdade. Os dois pratos da balança têm o mesmo peso, têm a mesma massa. Inequação, esses pratos da balança não estão mais com o mesmo peso. Alguém é mais pesado do que o outro. Correto? Alguém me perguntou ali no chat, não chegou a chegar para mim direto não. A Alana perguntou, mas professor, por que o sinal da função inverteu? Então, Alana, o sinal da função inverteu depois de eu ter analisado as bases das funções. A base dessa função é 10. 10 é um número maior que 1. Uma base maior do que 1 é uma função crescente. Os sinais se mantêm. 2/3, se você pegar o 2 e dividir por 3, essa divisão dá um número entre 0 e 1. Dá 0,6666666, etc. Então é um número entre 0 e 1. Números entre 0 e 1 definem uma função decrescente, aonde eu preciso inverter os sinais. Olha os sinais sendo invertidos aqui. Tá certo? E por que eles são invertidos? A tabela me explicou por quê. Esse é o motivo de eu ter desenhado a tabela. Correto? Notoriamente, né, o que aconteceu com a inequação exponencial vai acontecer também nos logaritmos. Também irá acontecer nas inequações logarítmicas. O que a gente observou nas inequações exponenciais vai seguir mais ou menos o mesmo prumo das inequações logarítmicas. Eu vou mostrar isso para vocês também pela tabela. O Matheus me pergunta, prof, por exemplo, uma fração 5/3 seria de uma função crescente, certo? Certo, Matheus. Porque mesmo sendo fração, o resultado dá um número maior do que 1. Perfeito, Matheus. Então toma cuidado, Matheus tocou num ponto que às vezes a gente acaba se antecipando, se precipitando em algumas conclusões. Eu não estou dizendo que uma função decrescente, necessariamente, ela precisa ser representada por uma fração. Não, existem funções crescentes que são representadas por funções. 5/3, se você pegar o 5 e dividir por 3, dá um número maior do que 1. 3/2, se você pegar o 3 e dividir por 2, dá 1,5. É um número maior que 1. Não basta ser fração para a função ser decrescente. Ela tem que ser uma fração que a gente chamava lá no ensino fundamental 2 de fração
própria, aonde o numerador, o número de cima, é menor que o denominador, o número de baixo. Toda vez que o número de cima for menor do que o número de baixo, essa fração vai dar como resultado um número entre 0 e 1. E aí, obviamente, essa função é decrescente. Perfeito? Obrigado pela pergunta, Matheus. Tirou onda, tá? Vamos fazer agora com a inequação logarítmica. Vamos agora trabalhar com inequações logarítmicas. Então, vou apagar aqui. E vamos agora trabalhar com o número 2, com inequações. O meu N às vezes parece M, desculpa aí. Inequações logarítmicas. E o exemplo que eu vou dar vai seguir mais ou menos o exemplo primeiro das inequações exponenciais. Vai ser o f de x igual ao log de x em uma base 2. Então, a base desse logaritmo é a mesma base da exponencial. Lembra que era 2 elevado a x? Eu propositalmente estou botando a mesma base 2, tá? E vamos à tabela, né? Vou montar a tabelinha. Então, vou montar a tabelinha de x pela função log de x em uma base 2. Para isso, eu vou pôr os números 0, 1 e 2 de novo. Então, vamos lá. Quando o x é igual a 0, bom, aqui eu não posso botar o 0, né? Porque lembra que o logaritmo não aceita, os valores devem ser maiores que 0, então não vou poder repetir exatamente. Então, eu vou botar 1, 2 e 4. Vou ser esperto. Vou trabalhar com múltiplos potências de 2, né? Para o logaritmo ficar um número exato, né? Então, para x igual a 1, eu vou ter log de 1 em uma base 2, e você sabe que a resposta disso é 0, consequência da definição dos logaritmos. Todo e qualquer logaritmo com logaritmando igual a 1, a resposta é 0. O log de 2 em uma base 2, quando esse número logaritmando for igual à base do logaritmo, a resposta é 1. E o log do 4 na base 2, a resposta é 2, né? Por que, Glaucio? Posso lembrar para você. O log do 4 é log de 2 ao quadrado na base 2. Quando a base do logaritmando for igual à base do logaritmo, a resposta é o expoente, né? É como se a gente pudesse, não conta para ninguém não, como se a gente pudesse cortar esse 2 com esse 2 aqui, certo? Bom, feito isso, você pode observar que, de novo, o primeiro valor é menor que o segundo, que é o menor que o terceiro, então você observa que os valores vão aumentando. E o que você está acontecendo também? O 0 é menor que 1, que é menor que 2, eles também estão aumentando. Opa! Então, quando a base ela é uma base que refere-se a uma função logarítmica crescente, os sinais se preservam. Eu vou aumentando os valores de x, também vou aumentando os valores de y. Interessante. Então, a ideia que acontecia na função exponencial também está acontecendo na função logarítmica. Se a função é crescente, no momento em que eu vou aumentando os valores de x, os valores de y também vão aumentando. Não podia ser diferente, gente. No momento em que eu já sei que a função é crescente, automaticamente esse conceito, essa noção intuitiva, ela tem que se preservar, né? Vamos ver agora na outra função, uma função log também do x em uma base meio. O log do x numa base meio, vamos fazer uma tabelinha aqui, também com 1, com 2
e com 4, o que vai acontecer agora com os valores? Vamos lá, se você quiser, até eu faço uma conta para você aqui. Vamos fazer aqui um rascunho. Vamos fazer aqui um rascunho. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente já mata agora. Ó, se você esqueceu, a gente já aproveita e já faz agora. Bom, quando x é igual a 1, eu tenho como resposta log do 1 na base meio. E você aprendeu que toda vez que eu tenho um logaritmo, aonde o logaritmando é 1, a resposta é 0. Agora, log do 2 na base meio. Qual é a resposta disso? Será que você sabe me dizer qual é a resposta disso? Vamos então fazer uns cálculos aqui. Cálculos. Log do 2 na base meio. Eu não sei quanto vale isso. E na matemática, quando eu não sei quanto vale, eu chamo isso de x. Teorema do peteleco, petelequei o meio para o x, petelequei o meio para o x, meio elevado a x vai ter que ser igual ao 2. Concorda comigo? Quando eu peteleco o meio para o x, a resposta é o logaritmando, o logaritmo explode. Meio elevado a x é igual a 2. Ora, virou uma equação exponencial. Eu sei que meio é a mesma coisa que pegar o 2 e elevar a menos 1. Esse sinal negativo significa que eu devo inverter a base. Estou até aproveitando, fazendo aqui uma mini revisão de potenciação. Então eu tenho 2 elevado a menos 1, que está sendo elevado a x, é igual a 2. Bom, já vou escrever logo que 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, né? E isso vai dar, vê se você concorda comigo, potência de potência eu multiplico, 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado a 1. Aí, ó, isso é uma equação, não é uma inequação. Ah, então o valor de menos x vale 1, logo o nosso x tem que ser igual a menos 1. Se o oposto do número que eu quero descobrir vale 1, o número que eu estou querendo adivinhar é menos 1. Ah, então peraí. Aqui a resposta é menos 1. Opa! Opa, opa, opa. E log do 4 na base meio. Quanto vale isso? O log do 4 na base meio. Ficou um pouco apertado aqui. Deixa eu dar uma organizada para você. Log do 4 na base meio. Quanto vai ser? Vamos ver quanto vai dar isso. Vamos lá, vamos para os cálculos. Log do número 4 na base meio. Quanto vale? Não sei, vale x. Vou petelecar esse cara. Ao petelecar esse cara, eu tenho que meio elevado a x é igual a 4. Bom, você já viu que meio elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a menos x. Então, 2 elevado a menos x é igual a 4. 4 é 2 ao quadrado. E se menos x é igual a 2, se menos x é igual a 2, é porque o x vale menos 2. Então, a resposta disso é menos 2. E olha só o que está acontecendo. Nada mais, nada menos do que aquilo que a gente já imaginava. E o que a gente imaginava, Glaucio? Que no momento em que os valores de x vão ficando cada vez maiores, agora, com uma base decrescente, os valores da função vão ficando cada vez menores. Porque 0 é um número maior que menos 1. E menos 1 é um valor maior que menos 2. Os números estão diminuindo. Ah, então, peraí.
tudo que eu observei que aconteceu nas funções exponenciais, também nas inequações exponenciais, também vão acontecer nas inequações logarítmicas? Sim, também vai acontecer. Exatamente da mesma maneira. Até porque nós aprendemos na segunda aula que as funções logarítmicas, elas têm uma relação muito estreita com as funções exponenciais. E qual seria essa relação? A primeira é a inversa da segunda. Então, naturalmente as coisas vão se dialogar muito bem, obrigado. Correto? É hora do segundo print time da noite. Agora a gente está falando de inequações logarítmicas com direito até cálculo para você fazer aquela revisão maneira, não perder aquela revisão. E enquanto você está observando o quadro, fazendo o seu print time, eu de novo vou aqui respondendo as perguntas, por exemplo, da Ludmila. Glaucio, se for me apresentado uma inequação com duas frações em valores diferentes e expoentes diferentes, eu troco o valor da base para cortar quem não me interessa? Ludmila, é muito difícil eu te dizer o que você tem que fazer nesse caso, de maneira a te dar uma resposta generalizada, como se essa resposta valesse para toda e qualquer situação da qual você me perguntou. E, infelizmente, isso vai depender de inequação para inequação, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, Ludmila, na maioria dos casos, as inequações exponenciais irão tratar de potências que podem se equiparar a potências de mesma base. Ainda que não estejam num determinado momento da questão, elas conseguem ser manipuladas ao ponto de se transformarem em inequações de mesma base. Difícil, muito difícil, principalmente no Enem, principalmente em vestibulares, entre aspas, não militares, chegar a uma situação de ter uma inequação exponencial ou logarítmica e bases que não conseguem ser convertidas para bases iguais. Muito difícil, muito mesmo, certo? Aline Almeida, prof, então quando a base for maior que 1, o sinal se mantém igual? Golaço, Aline, exatamente isso. Peter Park, prof, a base não pode ser negativa? Então, quando a função é exponencial ou quando a função é logarítmica, a gente aprendeu, né, que existe essa restrição. Os valores das bases devem ser maiores que 0 e diferentes de 1. Tá certo, Peter? E como a gente sempre associa inequações, seja exponenciais e logaritmas, com as funções, normalmente as questões, elas seguem essa restrição também, tá, Peter? Caleb me pergunta, caro prof. Glau. Que isso, hein, amigo? Intimidade é outra coisa, né, meu diretor? Por que na inequação exponencial, ao isolarmos o x e o termo que o estava acompanhando passa para o outro lado, multiplicando ou dividindo, há a troca de sinal da inequação? Peço desculpas se você não entender minha pergunta. Não, eu entendi sim, Caleb. Talvez o que você não tenha percebido aí sim é que essa troca de sinal, ela acaba se fazendo não pela manipulação algébrica da inequação, e sim pela base dessa inequação, que é representada pela função. Quando a base é crescente, eu não altero o sinal. Quando a base é decrescente, aí sim eu altero o sinal. Beleza, Caleb? Muito obrigado pela sua participação. Participação, aliás, sempre muito bem pontuada, com muitas questões importantes e interessantes. Matheus me pergunta, prof, então se eu multiplicar um logaritmando em um log na mesma base, o resultado do log também seria a multiplicação do resultado? Bom, deixa eu tirar essa dúvida aqui, essa pergunta foi bem feita. Peraí. Então, se eu multiplicar um logaritmando em um logaritmo na mesma base, o resultado do log seria também a multiplicação do resultado? Não, seria a soma. Vê se eu entendi o que você falou. Log de, sei lá, vou multiplicar aqui,
2 vezes um certo número na base 2. O resultado disso é o log de 2 na base 2 mais o log de x na base 2. Eu não multiplico, eu somo. Eu utilizo a propriedade. Se eu entendi a sua pergunta, Matheus, se foi essa a sua pergunta, no caso é essa a minha resposta. Eu não vou multiplicar não, se eu tiver entendido o que você me perguntou, tá? Já te peço desculpas se não foi essa a sua intenção de pergunta, tá? Bom, a parte, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. A parte teórica de inequação exponencial e de inequação logarítmica, ela foi dada, né? A partir desses conceitos, a gente consegue resolver questões do Enem. E aí, né, qual é a minha intenção? Na próxima aula eu vou fazer as questões do Enem que tratam desse assunto e eu vou mostrar para você que dá para a gente dar uma certa fugida do assunto, dá para a gente entender inequação exponencial por equação exponencial, dá para a gente dar uma fugidinha, né, das inequações exponenciais e trabalhar com equação. Vou te mostrar isso. Também vou te mostrar propriedades da mudança de base que não foram tratadas na aula passada, que eu fiquei devendo. E são definições importantes até para a gente conseguir resolver algumas questões que estão nessa aula. Então, última aulinha da noite, eu sei que você já está cansado, mas não perca a última aula dessa ensandecida matéria, desse verdadeiro manicômio chamado logaritmos. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.